Caros espectadores, é um prazer compartilhar esse momento com vocês. Meu nome é Thiago Rei de Rorita e agora eu vou apresentar o artigo de análise de sensibilidade pelo método de coeficiente, sensibilidade e correlação no modelo de Hargreaves-Samani. A apresentação vai ser dividida em 5 etapas, onde a introdução justificativa, os objetivos, materiais e métodos, resultados obtidos e conclusão. Introdução justificativa. A evapotranspiração é o estudo de balanço de água no sistema solo-planta-atmosfera. A água entra nesse sistema por meio de precipitação ou irrigação e retorna para a atmosfera por meio de evaporação de água do solo ou transpiração da cultura. Sendo o agronegócio o maior consumidor de água doce, a aplicação das fórmulas físico-matemáticas da evapotranspiração é importante para que a cultura não entre em estresse hídrico por excesso ou déficit. Porém, essas equações necessitam de alguns parâmetros que, por meio de equipamentos, podem ser demorados ou custosos. A modelagem computacional é uma ferramenta que permite obter esses parâmetros de forma que os dados calculados sejam muito próximos dos dados obtidos do campo. Mas para poder ajustar o modelo por problemas inversos, o modelo tem que ser sensível em relação a esses parâmetros. Então, usa-se a análise de sensibilidade para avaliar o modelo, para descobrir se o modelo é sensível em relação aos parâmetros. Objetivo: aplicar a análise de sensibilidade no modelo de Hargreaves-Samani. Identificar se o modelo é sensível em relação aos parâmetros. Analisar se os parâmetros estão correlacionados. Materiais e métodos. O modelo matemático é caracterizado do tipo direto, pois é conhecida a causa, que são os dados de entrada, que é aplicado no modelo matemático. O modelo matemático vai ser o Hargreaves-Samani com a técnica de análise de sensibilidade, assim gerando o coeficiente de sensibilidade. Logo, o que a gente quer observar é o seu comportamento final, que é desconhecido. Método de estimativa da evapotranspiração de referência por Hargreaves-Samani. A ET0 vai ser igual a 0,408, onde esse 408 é um fator multiplicativo de ajuste para a unidade de medida do modelo, vezes alfa. Alfa é o parâmetro do modelo, vezes RA, que é a radiação extraterrestre, onde se encontra no boletim FAO 56, vezes a diferença da temperatura, onde o Tmax e o Tmínimo são dados de entrada do modelo, elevado a beta, que é o outro parâmetro do modelo, vezes a média aritmética da temperatura, né, que é Tmax mais Tmin dividido por 2, mais 17,8, que é um fator aditivo de ajuste do modelo, sendo 408 para a unidade de medida e mais 17,8 de ajuste. Análise de sensibilidade. A técnica utilizada foi de diferença finita avançada, onde se a derivada retornar um valor não nulo, o modelo é sensível. Caso contrário, o modelo não será sensível em relação ao parâmetro. Coeficiente de correlação. Sendo x1 o coeficiente de sensibilidade de um parâmetro alfa e x2 o coeficiente de sensibilidade de um parâmetro beta, esses parâmetros estarão correlacionados se para essa razão retornar um único valor em todo esse domínio. Um exemplo é se I for de 1 a 5, então se W1, W2, W3, W4 e W5 foram iguais, logo os parâmetros estão correlacionados, né? No caso, de 1 a 5 é o domínio, né? Então, se W1 for diferente de W2, diferente de W3, mas o W4 e W5 forem iguais, esses parâmetros não estão correlacionados. Resultados obtidos. Aplicando a análise de sensibilidade nos parâmetros alfa e beta, observa-se no gráfico que o modelo é sensível em relação a este parâmetro, pois não retorna-se no gráfico um valor constante nulo.
O gráfico ele contém oscilações em todo o domínio, que seria o ciclo dos dias. Na análise de correlação, percebemos que em todo o seu domínio há oscilação do gráfico. Logo, como não gerou uma constante, sabemos que esses parâmetros não estão correlacionados. Conclusão: o modelo é sensível em relação a esses parâmetros. Como o modelo é sensível, então podemos otimizar esses parâmetros. E como os parâmetros eles não estão correlacionados, eu posso usar o método tanto determinístico ou estocástico da ferramenta Problemas Inversos. Agradecimentos. Eu agradeço aos meus orientadores, professor Dr. Gustavo Basto Lira e professor Dr. Fábio Freitas Ferreira, a CAPES por fomentar meu trabalho e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Biossistema pela oportunidade.